Olá para todos os produtores e produtoras rurais que nos ouvem. Vamos iniciar agora mais um Agrotalk, o podcast Agro da Climatempo. Hoje a minha convidada é a doutora Gabriela Vieira Silva, bióloga, agrônoma e sócia da Agribela. E o tema de hoje é controle biológico e os resultados no campo. A era digital deu um salto com a pandemia no Brasil e a tendência agora é que essa digitalização se espalhe pelo campo dentro e fora da porteira. Pioneira na era digital do controle biológico, a Agribela tem a missão de tornar a agricultura mais eficiente. Gabriela, é um prazer receber você aqui no Agrotalk. Olá, Ângela. Olá a todos os produtores e produtoras que nos ouvem. O prazer é todo meu. Agradeço o convite de poder participar aqui do podcast e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aí sobre o controle biológico, que é um tema super atual, né, e que tem sido cada vez mais disseminado aí no meio agro. É verdade. Gabriela, eu conheci a sua história através das mulheres do agronegócio. E eu sei que antes mesmo de você pensar em ser uma empreendedora, o seu interesse por insetos já era bem grande. E aí eu queria que você contasse para a gente aqui um pouco da sua história, desde o seu mestrado em Curitiba até os seus estudos relacionados com pragas e esses inimigos naturais aí da soja, do milho e da cana-de-açúcar. Legal. De fato, parece um pouco estranho, né? Mas os insetos são realmente uma paixão aí, uma das minhas paixões na vida. Então, eu sou bióloga, né? Como foi dito na apresentação, fiz meu curso de graduação em Bandeirantes, na UEMP, aqui no norte do Paraná. E já na graduação comecei a trabalhar com controle biológico de insetos da cultura da cana-de-açúcar, mais especificamente a broca da cana. E durante a graduação, então, eu estudei alguns comportamentos da própria praga e também da vespa, né, que é a Cotésia flavipes, a famosa Cotésia, a vespinha da cana, que é liberada nos canaviais para o controle da broca. Depois da graduação em ciências biológicas, acabei trabalhando por algum tempo numa biofábrica, onde a gente produzia essas vespas. Então, com o passar do tempo, né, essa paixão foi aumentando cada vez mais. Eu comecei a entender de fato como acontecem as coisas desde a produção do inseto até a liberação no campo, isso aqui no Paraná também, e aí fui para o mestrado trabalhar, estudar um pouco de outras pragas. Aí eu saí da cana-de-açúcar e comecei a estudar algumas pragas e inimigos naturais que acontecem nas culturas da soja e do milho. Na época, até hoje a gente fala, a grande parte, na verdade, da soja que é plantada hoje no Brasil é a soja transgênica, né, BT, popularmente chamada, intacta, né, que tem resistência contra algumas lagartas, algumas espécies de lagartas. Eu estudei justamente essa soja, o impacto dela no desenvolvimento das pragas e também no desenvolvimento dos inimigos naturais. E o ano em que eu concluí o mestrado foi o ano em que a soja foi, de fato, comercializada, né? Ela já tinha sido aprovada, mas por algumas questões burocráticas ela ainda não era comercializada, os produtores ainda não tinham a permissão para plantar. Isso foi lá em 2011, 2012. Então, ali eu consegui entender um pouquinho de como seria o comportamento dessas pragas nessa soja, né? Estudei um pouco do milho também, BT, algumas pragas específicas e esses inimigos naturais. Isso lá em Curitiba. E aí algo interessante também, eu fiz toda a parte teórica do meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, mas a parte prática eu desenvolvi na Embrapa Soja, que é aqui em Londrina, onde eu resido atualmente. Então, tive um contato muito bacana com produtores, com os pesquisadores, e essa interação, né, da academia com pesquisa, com a prática, porque a vivência do campo só o produtor mesmo é quem tem. Então, isso foi muito legal aí durante o meu período de mestrado. E aí, depois, eu já emendei o doutorado, vim para Londrina. No doutorado, continuei com a cultura da soja, mas aí estudei uma outra praga, que hoje também deixa os produtores bastante desesperados, que é o percevejo marrom, né? Então, fiz todo um estudo sobre o percevejo e também sobre a vespinha, a Telenomus podise, que é liberada para o controle biológico do percevejo, né? Então, essa é a minha carreira acadêmica,
durante o doutorado fiz a graduação em agronomia também, né? Então, comecei pelas ciências biológicas, acabei fazendo graduação em agronomia também, e de forma geral, sempre estudando pragas e inimigos naturais de algumas culturas que a gente tem aí por todo o Brasil. Ô, Gabriela, e nesse caminho todo do mestrado e do doutorado, você teve também contato com outras pessoas e você começou a pegar um gostinho para querer ser uma empreendedora. Como que foi fazer essa travessia, né? Porque quando a gente sai da universidade, depois que a gente passa pelo doutorado e pelo mestrado, a gente fala assim, bem, nesse meu ciclo terminou e agora eu vou para o mercado, né? E o que que eu vou fazer? Só que a gente observa que durante o mestrado e o doutorado, a gente tem algumas ideias e algumas soluções que a gente consegue implementar. Então, como que foi essa virada de página? Bem interessante esse caso, porque, de fato, eu não tinha essa perspectiva assim, vou empreender, serei uma empreendedora no início, né? Mas, como você bem colocou, durante a carreira acadêmica, a gente consegue observar alguns problemas e a gente consegue enxergar também a solução para esses problemas. E foi aí que eu comecei a pensar justamente em como resolver e levar essa solução para o produtor rural, que é quem precisa de fato. Aí, nesse caminho, eu conheci o Luiz Guilherme, que também é biólogo e agrônomo, inclusive nós fizemos graduação juntos. E ele também sempre gostou muito da cultura da cana, que foi por onde nós começamos, de fato, né, o desenvolvimento das tecnologias que a gente tem hoje. E aí, em conversa vai, conversa vem, a gente resolveu, vamos abrir uma empresa, e várias coisas aconteceram que culminaram, né, com a abertura aí da Agribela. E a gente começou justamente pela cultura da cana-de-açúcar, resolvendo ou propondo a solução para a resolução de um problema que é a liberação da vespinha, né? Essa liberação até hoje, em algumas usinas, algumas áreas, ela ainda é feita através de copos plásticos que são levadas por uma equipe de pessoas até os canaviais, mas vocês podem imaginar, acredito que tenham vários produtores aí que nos ouvem que já passaram por essa experiência, né? De ter ali uma equipe ou ter que levar ali esses copos para o canavial. É algo bastante oneroso e também perigoso. A gente tem vários relatos de trabalhadores que já foram surpreendidos por animais peçonhentos, enfim. Então, quando a gente consegue propor uma solução, no nosso caso, uma cápsula biodegradável que substitui o copo, então, pensando na sustentabilidade, a gente já tem ali o lado ambiental sendo resolvido, né? E essa cápsula, ao invés de ser levada por uma equipe de trabalhadores que vão se arriscar em meio ao canavial, ela é distribuída de forma mecanizada, por drones, por tratores, tá? Então, a gente consegue também a eficiência agronômica. Então, esse foi o início da Agribela. A nossa proposta, a nossa solução inicialmente foi essa, foi uma cápsula chamada Biodrop, né? Fomos pioneiros aí na liberação mecanizada da Cotésia flavipes em cana-de-açúcar. E como que é a composição dessa cápsula? Fiquei curiosa. Ela não é nenhum segredo, né? Ela é uma cápsula constituída de material à base de celulose. Então, ali com as variáveis de clima, né? Sol, chuva, ela acaba se decompondo e some do ambiente, diferente do copo plástico, que também vai subir, mas demora muitos anos, né? Então, ela é uma cápsula com material à base de celulose. Como que foi o processo de aceleração dessa ideia junto com o seu sócio? Como que vocês combinaram isso? Eu sei que você chegou a participar de um processo seletivo dentro lá do Pulse Hub, né? Exatamente. A gente estamos ainda, né? A incubação, diferente da aceleração, ela dura um período maior. Então, nós estamos incubados na Intuel, que é a incubadora de base tecnológica da Universidade Estadual de Londrina. Isso no final de 2016, início de 2017. Então, a gente começou aqui em Londrina, na incubadora, e aí, em outubro de 2017, nós ficamos sabendo do Pulse, né, que é um hub de inovação da Raizen, uma iniciativa da Raizen, e resolvemos nos inscrever para participar desse processo seletivo para aceleração, porque a princípio a gente estava bastante focado na cana-de-açúcar, que é um lugar melhor,
estar do que, né, em uma das, se não a maior empresa, uma das maiores empresas sucroenergéticas do mundo. E aí nós nos inscrevemos para esse processo, fomos selecionados, né? Foram muitas inscrições, a gente ficou bem feliz com isso, porque foram 5 empresas apenas selecionadas e a Agribela foi uma dessas empresas. Então, assim, de fato, essa aprovação até nos mostrou que o que a gente estava fazendo realmente era uma solução bastante inovadora e eficiente para um problema que existia. Então, não era nada da nossa cabeça, assim, uma imaginação. De fato, isso acontecia. E essa aceleração foi muito interessante, né? Nós temos muito contato ainda com o Pulse, com a própria Raizen, mas oficialmente fomos acelerados por 1 ano. E nesse 1 ano a gente conseguiu fazer vários testes, desde o laboratório até chegar na validação a campo, né, da liberação do Biodrop. Então foi assim, essencial para o amadurecimento, tanto da tecnologia, né, do produto, quanto da empresa e também dos empreendedores, né? A gente está meio inexperientes ali, então foi um período muito bacana. Sim, um período também de conhecimento e para amadurecer, né, o projeto todo. Vamos Sem falar dúvida. então da implantação desse projeto. O controle biológico hoje é uma preocupação muito grande do produtor rural, né, no campo, e assim, por várias vezes os produtores rurais procuram assim o melhor para diminuir os impactos no campo com relação às pragas e doenças, porque não parece, mas parece que a cada dia aparece uma praga nova, né, da vida do produtor rural. É bem isso mesmo. E aí eu queria que você contasse para a gente como que está essa implementação da cápsula Biodrop. Vocês já fizeram alguns testes para essa safra de soja agora 2019, 2020? Como que estão esse levantamento todo e esses resultados? Tá. É interessante falar desse processo de implementação, ainda mais numa era tão tecnológica, né, onde a gente fala muito do surgimento de diferentes soluções. E aí, quando a gente está falando de soluções inovadoras para o agro, muitas vezes é um pouquinho mais complicado do que o desenvolvimento, por exemplo, de um game, né? Que você testa ali, em 2, 3 meses você consegue fazer, refazer e pronto, tá ótimo para o consumidor. No agro não é bem assim, principalmente quando a gente fala de produtos vivos sendo testados para o controle de pragas. Então, a gente começou com cana-de-açúcar. Existe um período onde essas vespas são liberadas, né? Então, ali, coincidindo com o clima, nos períodos mais quentes, os insetos eles se proliferam de uma forma mais rápida. Então, é o período justamente onde a gente tem que tomar mais cuidado ali e efetuar um controle, muitas vezes, de forma mais intensa. Então, a cana-de-açúcar, ela é uma cultura perene, tem o ano inteiro, embora tenha períodos que são mais utilizados as vespas, mas quando a gente pega a soja, por exemplo, uma cultura anual, fica ali 3, 4 meses no campo. Então, quando a gente testa esse produto, se deu alguma coisa errada, a gente precisa pensar em como resolver, mas a gente vai testar novamente na próxima safra, depois de 1 ano, né? Então, esses primeiros 3 anos da empresa, 2017 até 2019, eles foram, de fato, testes, né, validação, aumentando áreas, as áreas relevantes, para realmente falar, não, a gente consegue dessa forma. Na safra passada de soja aqui no Paraná, a gente já atendeu comercialmente vários produtores, então está formatado já o produto para quem quiser usar, né? Mas teve todo esse processo de testes, de implementação, desde laboratório até o campo. Então, a gente começa testando como é que essa vespa vai ser criada, por exemplo, como é que ela vai ser desenvolvida no laboratório, como é que ela encontra a praga que ela vai controlar, como é que eu posso armazenar essa vespa antes de levá-la para o campo. As cápsulas, elas vão ser de que tamanho, né? Hoje a gente trabalha com uma cápsula esférica e com 4 centímetros de diâmetro, mas nós começamos lá em 2017 com uma cápsula de 6 centímetros. E aí a gente viu que não tinha necessidade desse tamanho. Se nós reduzíssemos, a gente conseguiria aumentar a autonomia, né? Quantas cápsulas aquele equipamento, seja um drone ou um trator, está levando. Então, foi um período bastante intenso no sentido de validação dessa tecnologia e hoje a gente já pode atender, né, os produtores, as empresas, as usinas que têm interesse em usar a tecnologia
E com todo esse período de validação, isso é muito legal também, nós vimos outros entraves que precisavam ser desenvolvidos e resolvidos. Então, hoje a gente não tem só o Biodrop como produto, a gente trabalha também com monitoramento através de armadilhas, próprios treinamentos, porque quando essas novas tecnologias chegam para o produtor, ele tem que estar preparado para usar. Então, ao longo desses 3, 4 anos, a gente foi observando tudo isso. Hoje a gente tem algumas soluções bastante completas para que o controle biológico seja efetivo. Que bacana. Acho que a gente pode falar dessas novas soluções que vocês também têm, mas eu queria que você explicasse para a gente que é o seguinte, essa cápsula do Biodrop, a Vespa, ela varia de acordo com a cultura e a praga. Como que é inserido dentro da cápsula? Para cana é de uma forma, é com uma outro tipo de material, ou você usa uma outra microvespa, para soja muda, para o milho muda, como que é? Certo. É bem interessante essa pergunta e é algo que eu acho muito legal também. A gente sempre gosta de falar sobre isso. Uma característica que a cápsula tem é a versatilidade. Então, a gente tem uma cápsula feita do mesmo material, o mesmo tamanho, e ela pode ser utilizada para N culturas. O que vai mudar é o que está dentro da cápsula, justamente a vespa que vai controlar a praga. Então, para cana-de-açúcar, a gente tem a Diatressa caralis, que é a broca da cana, e quem controla a broca é a cotésia. Então, a gente coloca a cotésia lá, as massas cotonosas dentro da cápsula e faz a liberação. Para soja, a gente tem hoje 2 possibilidades, que é o Telenomus podise, uma microvespa que controla o percevejo, não só o percevejo marrom, mas de forma geral ele é o que mais ocorre, né? Então, essa vespa, ela controla o percevejo. E nós temos também uma vespinha chamada tricograma, que controla lagartas, também diferentes espécies de lagartas. Então, a gente vai variar. Bom, tem a ocorrência de lagartas ali no campo, nós vamos colocar o tricograma na cápsula e fazer a liberação. Tem a ocorrência de percevejo, vamos colocar o Telenomus podise e fazer a liberação. Para o milho também existe uma outra espécie de tricograma que a gente pode usar. E para as olerícolas, de forma geral, por exemplo, o tomate usa bastante também parasitoide. A gente atende aqui na região produtores de tomate, de morango, que liberam vespas para o controle de algumas pragas que acontecem nessas culturas. Ô, Gabriela, eu imagino que na época dos copinhos plásticos, os produtores rurais espalhavam uma quantidade específica por hectare, né? Por metro quadrado, por hectare. Quantas cápsulas é utilizada hoje por hectare para a cultura de soja, milho e cana? Tem diferença entre uma e outra por hectare? Tem diferença, e essa diferença ela varia em relação ao que está dentro. A gente tem uma característica do inseto, né, do parasitoide, que é o raio de ação. Então, eu tenho parasitoides que conseguem se locomover, conseguem voar 18 metros, eu tenho parasitoides que voam 10 metros, eu tenho parasitoides que voam 5 metros. Então, tudo isso é calculado de acordo com esse raio de ação da vespa, tá? Então, para cana-de-açúcar, é uma das culturas, acho que a mais estudada em termos de controle biológico, né? A gente tem muitos hectares, a cana é uma exceção, inclusive é um exemplo mundial, né? O Brasil é um exemplo de controle biológico muito bem estabelecido em grandes áreas, no caso da cultura da cana. Então, a Cotésia flavips, ela era liberada em copos em 4 pontos por hectare, pode variar um pouquinho de acordo com a infestação da praga também, mas de forma geral, 4 ou 5 copos por hectare. Então, os trabalhadores entravam e iam contando os passos. Então, veja a não ineficácia, porque foi usado por muito tempo, mas não era algo muito exato, né? Então, com a mecanização, a gente consegue melhorar muito isso, porque esses 4 ou 5 copos que eram usados e liberados pelos trabalhadores, hoje a gente libera 13 cápsulas por hectare. Então, a quantidade de vespa é a mesma. A gente só consegue dividir elas, né, de uma forma mais equilibrada nas cápsulas, e aí elas vão conseguir fazer o controle de uma forma mais efetiva, porque elas vão cobrir a área de uma forma mais eficiente, né? Então, assim, a quantidade é basicamente a mesma do que era feito nos copos, a gente só dividiu para que essa vespa tenha mais eficiência.
Quando a gente vai para a cultura da soja, a gente trabalha com uma quantidade maior de pontos por hectare, que no caso são as cápsulas, porque a vespa ela voa menos. Então, para soja e para milho, a quantidade de cápsulas varia de 25 a 30 por hectare, né, de acordo com a vespa que está ali dentro. Então, tudo isso a gente vai ajustando, tanto de acordo com a cultura e também com o raio de ação do parasitoide que está sendo levado para controlar a praga. E para aquelas pragas assim que elas não possuem assim inimigos que possam ser combatidos com as vespas, há uma solução para essas também? Sim, a gente tem solução para quase tudo. O controle biológico ele é muito dinâmico, né? Ele acontece naturalmente, é muito interessante a gente sempre lembrar disso. Inclusive, a gente precisa fazer as práticas agrícolas. Não é proibido usar químico, ninguém, né? Contra, enfim. A gente só prioriza a correta utilização para garantir também que esses inimigos naturais que acontecem ali no campo, já de forma natural, eles continuem se desenvolvendo. Então, para as pragas que não têm vespas, por exemplo, que é o que a gente trabalha, a Agribela hoje tem um foco nos macrobiológicos, né? Que são essas vespas, alguns predadores, enfim, tem várias espécies. Nós temos os microbiológicos, que são fungos, vírus e bactérias. Esses microbiológicos, eles são bem mais parecidos com produtos químicos, né, os sintéticos, e são um pouco mais, digamos que simples de serem utilizados, porque muitos deles vêm ali num galão, num pacote, muito parecido com o produto químico, você faz a calda e faz a aplicação. Claro, tem várias ressalvas, né, vários pontos que a gente precisa ficar bastante atento, mas tem essa possibilidade. Então, de repente eu tenho ali uma praga que não é controlada por nenhuma vespa, mas eu tenho uma Bovéria baciana, que é um fungo muito utilizado, é um fungo generalista, então ele pode controlar diferentes pragas. Eu tenho BT, é a mesma bactéria que é retirado o gene dela para colocar na planta e fazer a planta transgênica, ela também pode ser pulverizada, né? Essa proteína BT, então, que controla diferentes espécies também. Então, assim, a gente tem possibilidades, a gente consegue utilizar para várias pragas e consegue, inclusive, utilizar essas formas biológicas concomitante, né? Então, eu posso pegar um microbiológico, usar junto com um macrobiológico para controlar diferentes pragas que acontecem no mesmo momento. Então, é bem bacana. Ô, Gabriela, e o clima impacta a introdução dessas cápsulas no campo? Qual a melhor época e a fase que mais é utilizada essas cápsulas? Sim, o clima interfere muito, né? Acho que a agricultura sofre bastante com o clima, mas também é muito beneficiada, né, por ele. Mas de forma geral, como eu comentei, as pragas elas vão, a maioria, né, vão se desenvolver mais rápido quando nós temos temperaturas mais elevadas. Então, nessas épocas, a gente precisa liberar os parasitoides ou aplicar o produto químico que seja. A gente precisa fazer o controle dessas pragas. Mas quando a gente fala, por exemplo, eu vou liberar a cápsula com determinada vespa, é preciso tomar um pouco de cuidado com o momento em que vai ser liberado. A gente prioriza a liberação em horas menos quentes do dia, assim como a gente faz para os químicos também, e assim como a gente faz para os microbiológicos. Porque existe ali um período de aclimatação, vamos dizer assim, desses inimigos naturais. Então, se eu tenho um dia lá muito quente, 3 horas da tarde, está batendo lá quase 40 graus, elas vão sofrer um pouco mais, né? Então, se eu conseguir fazer essa liberação no final do dia, por exemplo, com as temperaturas mais amenas, ela vai ter um desenvolvimento, ela vai se aclimatar àquela localização ali, a lavoura, de uma forma menos abrupta, e aí isso, obviamente, impacta, né, na ação dessa vespa. Então, os cuidados, eles são basicamente os mesmos que a gente tem para o químico, né? As vespas são um pouco diferentes dos microbiológicos, porque quando a gente fala de um fungo, ou até de um BT mesmo, se você aplica com um sol muito quente, além da temperatura, a gente tem a radiação solar diretamente ali, que pode matar esses micro-organismos. Então, o ideal é que a gente sempre faça a liberação em horários menos quentes, né? Com o sol já se pondo de preferência. Ele vai ter todo o período da noite para conseguir ali fazer a aclimatação.
Sim, e eu imagino também que naqueles dias de grande coberturas de nuvens também até é mais eficiente, porque aí a gente não tem muita radiação solar. Isso, exatamente. E muitas vezes também a umidade, né? Não é assim, se eu tenho umidade muito baixa, eu não posso utilizar porque não vai fazer efeito. Eles fazem efeito, mas quando a gente tem a umidade um pouquinho mais elevada, também ajuda no desenvolvimento, no desempenho desses organismos, principalmente os microbiológicos. Eu imagino que a agricultura brasileira, a gente vê esse crescimento, né, essa expansão da agricultura brasileira, mas a gente tem que lembrar que a gente lida com agricultores, produtores rurais, que eles ainda gostam de utilizar algum controle mais antigo. Então eu fico pensando que as coisas começam a mudar a partir de que novos produtos, novos projetos, a inovação começa a chegar no campo, mas existe ainda um cuidado para você passar aquela informação para o produtor rural, para ele ter certeza que aquilo vai funcionar, né? E ele tirar aquela marra que não, é Uhum. só o antigo que funciona. Você sente essa dificuldade do produtor rural de se adaptar às às inovações? Isso varia um pouco, né, do perfil do produtor, mas eu tenho me surpreendido positivamente com os produtores que a gente atende. Geralmente são produtores que têm uma mente bastante aberta, que estão disponíveis para aprender, né, e para utilizar essas novas tecnologias, desde que eles consigam ver que aquilo realmente vai ser eficiente, que vai controlar a praga, que é algo viável. Porque eu não tiro a razão do produtor rural. Imagine o quanto um produtor rural é acometido, vamos dizer assim, por diferentes empresas, diferentes pessoas chegando falando: olha, isso aqui resolve, isso aqui aumenta a produção em 2 sacas, isso aqui aumenta mais 3, isso aqui aumenta 10. E às vezes ele vai usando várias coisas, investindo, gastando, e ele não tem o resultado que ele espera lá no final das contas, né? Então, cabe a nós, como empreendedores, como pesquisadores, mostrar a eficiência e mostrar as vantagens daquele produto. Então, os produtores que a gente atende, eles receberam assim a tecnologia, falando especificamente, né, das cápsulas com os inimigos naturais, de uma forma muito aberta, de uma forma muito bacana. Se interessaram em fazer com que a equipe que trabalha com eles aprendesse, né, e visse ali quais são as diferenças. Porque muitos têm trabalhadores que estão com eles ali há 15, 20 anos e acostumados a sempre pegar o produto da prateleira, misturar. Muitos ali não tomam nem muito cuidado com a proteção pessoal, que é algo que tem mudado bastante também. Então, a mistura e aplica. Era essa, digamos assim, a preocupação dele. Hoje ele precisa ter atenção com outras coisas. O planejamento é muito importante, né? Então, são detalhes que fazem total diferença. Mas os produtores têm recebido de uma forma muito interessante, né? E a gente também está observando a tal da sucessão. Então, a gente tem aqueles produtores que têm seus filhos já muito tomando conta ali do negócio, são produtores mais novos, né? Esses filhos, uma geração mais atual, que já está um pouco mais adaptada com essas tecnologias, e aí consegue entender de uma forma mais rápida e acaba ficando mais aberta. Então, assim, eu não tenho nada para reclamar do produtor rural, eles têm nos procurado e recebido as tecnologias de uma forma bastante interessante. Ah, isso é muito bacana, porque o grande objetivo do manejo integrado também de pragas é manter as áreas, né, em constante equilíbrio, na é verdade? E a gente Uhum. precisa se preocupar com essa parte ambiental, que a gente começa a observar também que muitas das áreas agrícolas brasileiras começam a ser certificadas a partir de agora, né? Então, o produto que sai daqui do Brasil, não só para o mercado interno, mas como para fora do país, ele começa a ter uma certificação. Então, quando você se preocupa também com esse equilíbrio ambiental, aonde você produz, isso é muito bacana, né? E nessa certificação você colocar ali que você também utiliza de controle biológico, eu acho que conta muitos pontos e eu acho que você começa a mostrar uma prática agrícola diferenciada, não é verdade?
Sem dúvidas, sem dúvidas. É muito legal isso que você comentou do manejo integrado. O objetivo mesmo é manter as áreas em equilíbrio. O que você vai utilizar para fazer esse equilíbrio, aí vai variar em função da região em que você está, da cultivar que você está plantando. Mas o objetivo é esse, o equilíbrio. E algo que eu gosto bastante de comentar também, Ângela, é que o controle biológico, com exceção aí para cana-de-açúcar, que é utilizado há muito tempo, ele era visto por muitos como assim, algo que só um pequeno produtor pode utilizar, ou aquela pessoa que tem uma horta ali, um sítio que planta sua hortinha, que vai consumir, só esse tipo de cliente seria possível para o controle biológico. E não, com essas novas tecnologias surgindo, a gente consegue oferecer para aquele produtor que planta 1.000 hectares, para aquele produtor que tem 30.000 hectares, ele consegue hoje utilizar o controle biológico de forma eficiente. Então, o controle biológico se tornou, de fato, um outro negócio dentro do agro, né? Ele não é mais aquela coisa excluída só para orgânico, só para pequenas áreas. Então, essas novas tecnologias possibilitaram ao produtor a utilização. Com mais uma ferramenta, ele consegue fazer o manejo integrado de pragas de forma mais eficiente, ele consegue agregar valor ao produto dele. Né? A gente fala, o produtor, muitas vezes, alguns chegam para a gente e falam assim, olha, eu não vou usar o controle biológico porque eu vou abraçar uma árvore e estou super preocupado com o ambiente. Eu tenho essa preocupação, mas eu também preciso de um negócio rentável. E, de fato, quando ele usa um controle químico, alguns produtos, por exemplo, a gente, para determinadas pragas, nós temos a maior parte dos princípios ativos que não fazem mais efeito. Então, o produtor, hoje, o grande produtor, inclusive, ele enxerga o controle biológico como uma ferramenta para adicionar ao manejo e conseguir ali, eu aplico um químico, depois eu aplico um biológico, e aí eu consigo o efeito esperado de controle de praga, que vai me dar maior produtividade e, consequentemente, maior rentabilidade, né? Então, ele está dentro desse negócio todo. Ô, Gabriela, e vocês fazem um acompanhamento com os produtores rurais que vocês atendem? Como que é o dia a dia e a rotina de vocês? É uma loucura. A gente faz o acompanhamento, assim, a gente gosta de estar sempre por perto, e é necessário, né? Eu falo que, infelizmente, ainda hoje no mercado, os técnicos, né, os engenheiros agrônomos, que trabalham diretamente com o produtor, a minoria tem uma capacitação técnica para trabalhar com biológicos. Né? Justamente as próprias instituições de ensino, elas não estão ainda preparadas. A gente não vê instituições, por exemplo, com disciplinas só de controle biológico. São raras as exceções. Então, a gente precisa desse acompanhamento, porque a partir do momento que você coloca uma coisa nova na mão do produtor e vira as costas, se ele utilizar de forma errada, ele vai falar que não funciona. E aí queima toda uma tecnologia que demorou anos para ser desenvolvida. Então, a gente precisa desse acompanhamento, né? Instruir o produtor até que ele esteja, né, e toda a sua equipe capacitados a utilizarem. Então, a própria Agribela, a gente dá treinamentos em loco, então nós vamos lá na propriedade, toda a equipe faz o treinamento, eles vão aprender o que é a praga, o que é o inimigo natural, como o inimigo natural atua nessa praga, o que a radiação solar faz com eles, a temperatura, posso soltar na chuva, não posso. Então, esse acompanhamento, esses treinamentos acontecem por 1, 2, 3 anos, se necessário, até que esteja tudo bem ajustado para que o produtor consiga fazer a correta utilização das tecnologias. Não, isso é muito bacana, né? Esse dia a dia com o produtor rural, você começa a não só encaixar a funcionalidade da solução, mas é uma forma de você acompanhar certinho os resultados, né? E ele vê também que área está sujeito a mais ou menos pragas, né? Você começa também a observar ali uma área ou outra tendo um pouco mais de atenção ou uma outra área diminuindo o seu foco. Então, esse acompanhamento diário é muito importante. Não existe salvação da lavoura, não é verdade, Gabriela? Mas a gente consegue, com as soluções, ajudar a diminuir esse impacto, das pragas hoje no campo. Com certeza. Eu queria
falar um pouco sobre essa pandemia. A gente está vivendo uma situação assim totalmente diferente aqui no país. A gente sabe que o agronegócio é um agro forte, né? Ele continua seguindo aí o seu crescimento, graças a Deus, e a gente fica muito feliz de saber que a gente tem um segmento tão importante hoje dentro do nosso país, muita gente trabalhando em prol do agronegócio. E eu queria saber se a pandemia impactou vocês na Agribella. Ângela, não de uma forma muito direta, vamos dizer assim, né? Obviamente que a gente sofreu os impactos, primeiro os impactos pessoais, a gente acaba ficando um pouco abalado, né? Esse isolamento, essa falta de contato que a gente é tão acostumado, mas a pandemia começou ali em março, então já estava no final da safra de soja, né? Que estava bem corrido, estava começando o milho, então os cuidados maiores, assim, foram de fato as visitas, esse acompanhamento. Então, muitas vezes a gente ia na equipe da Agribera em 2, 3 pessoas. Não, então vamos começar e vai um de cada vez, usa máscara e, enfim, distanciamento com o produtor, com funcionários, esses cuidados mais físicos, vamos dizer assim, né? Mas as plantas não pararam de crescer, as pragas também não pararam de se desenvolver, não foram nem um pouco afetadas pela pandemia. Então, a gente continuou com essas atividades a campo, mas tomando os devidos cuidados, né? Então, como você comentou, o agro é forte e os impactos que o agro, de forma geral, sofreu, né, com a pandemia, comparado a outras áreas, a outros ramos, foi menor, né? Então, a Agribella, nós não tivemos, assim, não sofremos muito com isso. Tivemos um pouco de impacto nos cursos e treinamentos, né? E aí a gente acabou cancelando alguns por não poder reunir o pessoal e até todo mundo se adaptar às tecnologias digitais, né? Enfim, fazer as reuniões, os meetings, aí a gente acabou cancelando algumas coisas, mas não foram grandes impactos. E agora todo mundo vai começar agora a se preparar para o novo plantio, né? Entre Sim. setembro e outubro, e aí depois dessa fase de plantio, eu acredito que você também começa a planejar um trabalho mais rotineiro, porque aí também tem que acompanhar essas culturas, né? Sim, na verdade esse planejamento já começou, a gente sempre começa aí em junho, né, julho, aí já fecha algumas coisas, né, os produtos que vão ser utilizados, os treinamentos já estão agendados, porque a gente também não pode deixar para fazer o treinamento quando o produtor ou a equipe estão ali fazendo a semeadura, que aí já começa a semeadura e tem que aplicar isso, fazer aquilo. Então a gente sempre tem que antecipar um pouco essas questões que tomam tempo, né? Tanto do produtor quanto dos funcionários ali, dos colaboradores. Então, o planejamento para a safra está praticamente já estabelecido, né? Vamos falar um pouco do futuro da Agribella, como que vocês estão planejando, o que que vocês estão visionando para esse futuro? Olha, eu particularmente vejo um futuro brilhante para a Agribella, para o controle biológico como um todo, né, no Brasil. Como eu comentei, nós iniciamos a jornada empreendedora com um produto que hoje é mais que um produto, é todo um conceito que vai desde a produção do insumo biológico lá dentro do laboratório até a liberação mecanizada dessas cápsulas lá no campo, né? Então, é uma linha toda, são várias ações que acontecem e os outros produtos que têm surgido, né? Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, com armadilhas para o monitoramento de pragas, tanto na cana-de-açúcar quanto em pastagens. Na soja, a gente está, essa safra agora, nós temos uma parceria com a Embrapa, então vai para o campo para alguma validação ali, para a gente acertar algumas coisas, essa armadilha para captura e monitoramento de percevejo, né, que é algo que ainda é feito também de forma manual, através da batida de pano. Então, assim, vão surgindo ao longo da caminhada, as coisas vão surgindo e a gente sempre tentando levar o produtor a melhor solução, né, com um custo-benefício interessante e que vai, de fato, surtir efeito lá no final das contas, com aumento de produtividade ou pelo menos redução de custos e focando também no equilíbrio da lavoura, né? Então, tem muita coisa para acontecer. O agro ali, o campo propriamente dito, é muito dinâmico. Então, a gente vira e mexe vê uma praga diferente. Há 2 anos
não era um problema, hoje é, e aí como é que a gente vai resolver esse problema dessa praga? Ou o que a gente pode melhorar numa tecnologia de aplicação desses insumos biológicos, né? Então, assim, são várias coisas que a gente vai trabalhando juntas, mas que vão formando, no final das contas, um pacote direcionado ao produtor com um pensamento aí na sustentabilidade e eficiência agronômica. Eu ando conversando com algumas pessoas do setor do agronegócio e eu venho acompanhando também assim a busca, né, do setor para novas tecnologias, mas vem se falando agora de uma tecnologia também que você vai aliar a saúde do solo com a saúde da planta, e também isso vai ajudar no controle biológico e vai ajudar na qualidade depois final do produto. Você vem também observando, já vem observando essa discussão sobre a saúde, que tudo começa da saúde do solo? Sem dúvidas, a gente precisa cuidar, porque tudo surge dali mesmo, né? É o berço da planta, de onde ela tira os nutrientes, basicamente, né? Os necessários para o seu desenvolvimento. Então, sem dúvidas, é um fato muito importante. E nós temos muitos produtos biológicos hoje disponíveis também no mercado, mais focado para os microbiológicos, que auxiliam nesse momento inicial aí da planta para ela conseguir captar melhor esses nutrientes que o solo oferece, né? Então, muito se fala em fixação biológica de nitrogênio, né? Na inoculação e co-inoculação das sementes com micro-organismos, com bactérias, outros micro-organismos que disponibilizam, porque às vezes a gente tem ali no solo alguns nutrientes que ficam, digamos que aderidos às partículas do solo e a planta não consegue sozinha captar esses nutrientes. Então, hoje nós temos a possibilidade de utilizar alguns micro-organismos que vão disponibilizar esse nutriente que está no solo para a planta, né? Então, se a gente tem ali uma planta que desde o início ela vai se desenvolver de uma forma mais sadia, equilibrada, com todos os nutrientes necessários, ela vai responder de uma forma melhor à produtividade, né? Ela vai estar, digamos que, mais protegida em relação à ocorrência de pragas e doenças. Então, é muito importante mesmo essa conscientização da importância que o solo tem. Não adianta você colocar lá uma semente de qualquer jeito e depois esperar que um produto vai resolver todos os problemas, né? Lá que deu uma praga, eu vou aplicar um inseticida, tá tudo certo. Não. O planejamento, como volto a dizer, é muito importante e ele tem que ser estabelecido desde a colocação da semente no solo até a colheita e posterior armazenamento, né? Para que tudo fique bem equilibrado. Legal. A gente está caminhando para o final desse podcast, mas eu não posso deixar de te perguntar, porque agora em outubro a gente tem o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e você representa bem esse pioneirismo, esse empreendedorismo da mulher dentro do agronegócio, e eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem para essas mulheres produtoras rurais, para mulheres que trabalham fora da porteira, mas ligadas ao mercado do agronegócio, um recado que elas possam se inspirar e a gente possa levar uma mensagem bacana para elas. Isso eu poderia ficar falando muito tempo aqui, né? Porque de fato é algo que nos últimos anos tem crescido muito. Eu fico super feliz com isso, com essa participação da mulher. Não só esse fato de empreender, de criar uma empresa ou criar uma solução, mas as próprias produtoras, as esposas que antes não estavam ali ao lado dos seus maridos, agora elas estão atuando. Eu faço visita muitas vezes para produtores, e aí as esposas acabam participando do treinamento, das reuniões, elas querem entender, elas querem participar. Muitas são as que tomam a decisão, né? Então isso é muito legal, é sensacional, né? Essa descoberta. E o que eu deixo assim de mensagem, eu vejo que ainda existe muito de que o agro é um setor muito machista, e isso e aquilo, né? Isso acaba intimidando um pouco algumas mulheres que têm o objetivo de começar alguma coisa. O que eu deixo de mensagem é que não tenham medo disso, né? É óbvio que tem algumas situações que refletem essa imagem, mas de forma geral não é um setor machista. O agro acolhe muito bem as mulheres.
nós temos exemplos magníficos de mulheres que estão à frente de empresas, de propriedades e que desenvolvem os trabalhos muito bem, né? Então, assim, não se assustem, não tenham medo, encarem e vão em frente. Resiliência é importante, né? Porque a gente sempre tem ali um obstáculo, mas é isso, tem que encarar e não pode ter medo do que dizem. A gente precisa ser um pouco São Tomé, né? Precisa ver para quê. Então não pode ficar acreditando que todo mundo fala, não. Chega lá e faz que vai dar certo. É verdade. Com fé e pé na tábua, né? Eu Isso, digo, eu exatamente. digo que com capacitação, né, a gente vai longe, a gente segue nesse ritmo do crescimento. Isso é muito importante, Ângela, é muito bem lembrado. A gente precisa estar capacitado a fazer. Não adianta, eu quero fazer, mas não, então vou me preparar para isso, né? Então, estudo, assim, é uma coisa rotineira, não para nunca. Eu tenho 2 graduações, mestrado, doutorado, e sempre fazendo curso, sempre lendo, estudando, pesquisando. A gente não pode parar no tempo, né? Então, isso é algo básico, vamos dizer assim, para conseguir sucesso no empreendimento, numa propriedade, seja qual for a situação. É verdade. Olha, Gabriela, foi um prazer te receber aqui no AgroTalk, foi uma delícia esse nosso bate-papo. Acho que a gente poderia continuar horas conversando sobre controle biológico, sobre resultados no campo. Eu agradeço muito a sua participação, espero poder contar com você aqui no AgroTalk várias vezes, você trazendo para a gente novos conhecimentos do campo. O prazer foi todo meu, Ângela. Agradeço o convite, poder compartilhar com vocês. Foi muito descontraído, né? É bom quando a gente se sente à vontade. E eu fico assim, deixo a Agribela de portas abertas, me coloco à disposição também. Para os ouvintes que tiverem dúvidas, podem entrar em contato. A gente está sempre aberto a atender, a discutir. Enfim, essa interação é sempre muito boa e muito importante, né? Para o crescimento não só da empresa, mas do agro como um todo. É muito importante que a gente esteja bastante inteirado, né? Produtora, academia, empresas, para que a gente consiga construir um agro que já é muito forte, mas que pode ser muito mais. É verdade. Gabriela, então, até a próxima. Até a próxima, Ângela. Muito obrigada.